O Ateliê é um podcast documental sobre uma jovem artista que em 2022 decide denunciar uma escola em que passou quase 3 anos. O relato dela é ecoado por dezenas de outras pessoas que entrevistamos e eram ligadas ao Ateliê do Centro. Essa reportagem procurou ouvir todos os envolvidos e abriu espaço para o acusado dar sua versão. A denúncia ainda está em curso e até o momento da publicação desse episódio não houve um julgamento. Essa série tem descrição de violência física e sexual. E também de abusos. Quer ouvir agora todos os episódios do Ateliê que vão ser publicados nesse mês? É só apoiar o podcast por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para virar apoiador tá aqui na descrição desse episódio. Clica lá. É dia 14 de julho de 2022. Eu acabei de almoçar quando entro na garagem de um prédio em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Já tá ali uma mulher jovem e bonita, os cabelos pretos e lisos presos num coque. O rosto dela é fino e ela veste uma regata branca e uma calça ampla e preta. Tudo bem? Ela é Mirella Cabral, uma pintora que nos últimos meses começou a aparecer cada vez mais no mundo das artes. A Mirella mal acabou de completar 30 anos, mas seus quadros já estão nas paredes de galerias importantes da cidade, e ela foi convidada a expor em Londres. Pinturas com a sua assinatura estão na casa de colecionadores e até de artistas globais. O mesmo rosto que eu encontro também andou aparecendo na TV. Minha primeira exposição, eu sou uma jovem artista, eu estou numa galeria renomada de São Paulo. A minha produção inicial era eminentemente figurativa, com figura humana. Com a pandemia, eu fui para o interior, eu não tinha alguém para posar para mim, mas eu tinha paisagem, eu tinha natureza, eu comecei a olhar aquelas coisas e fazer desenho com aquilo também. Esse é um trecho de uma reportagem de março de 2021 sobre Mirella no programa Metrópolis, da TV Cultura. O Metrópolis é um dos principais veículos de arte da TV nacional. Nessa reportagem, a própria artista passeia por sua primeira mostra solo numa galeria de renome. Então eu acho que o trabalho de arte, principalmente quando está nessa descoberta, ele tem muito a ver com as nossas possibilidades e como a gente articula as nossas possibilidades também. A Mirella da tela é séria e compenetrada, como convém a uma artista. A Mirella que eu encontro na garagem do prédio tem um ar mais relaxado. Ela sorri quando me vê e me abraça. Melhor ir de carro, que aí dá pra conversar melhor. Super. Tá. Eu entro no banco de carona do carro. É um desses utilitários enormes, com banco de couro. Eu preciso usar as duas mãos para fechar a porta, de tão pesada que ela é. E aí, como você tá? Tô bem. Já posso ir gravando tudo? Eu ia até perguntar se você já estava da outra vez, mas eu imagino que não. Não, preciso... Teve um momento que você falou, queria estar gravando. Não, eu preciso sempre avisar. Tá. Ela sabe que aquela é a primeira de muitas gravações, que vão passar meses captando sons, não só do seu carro, mas também da sua casa, da delegacia de polícia e, quem sabe, de um tribunal. Que eu tô ali para contar uma fatia da história da vida dela. Os anos em que ela estudou em uma escola chamada o Ateliê do Centro. Custou muito caro estar no ateliê e custou muito caro sair do ateliê, sabe? O carro sai da garagem com Mirella no volante. A 3 quarteirões desse prédio, dezenas de pessoas estão aglomeradas em frente a uma casa abandonada, fazendo selfies e vídeos dançando para publicar no TikTok. Mas Mirella talvez nem tenha se atentado para esse fato. Ela está falando sobre como uma experiência traumática que viveu anos atrás ainda dá as caras na sua vida, hoje em dia. Ontem eu tava no Uber, aí o cara travou a porta, aí eu achei que tinha alguém batendo forte na porta, o cara só tava travando a porta. Aí eu falei, nossa, o que foi isso? Ele, moço, só tava travando a porta. Mas assim, que bom que eu tenho o privilégio de ter um acompanhamento de uma psicanalista, de um psiquiatra. O carro vai na direção contrária da casa abandonada, e depois de andar menos de 3 minutos, para em um posto de gasolina. Tudo bom? Olá, boa tarde. Põe 50 reais de comum pra mim? 50 de comum? Isso, obrigada. Mirella tá tão imersa no passado que, por um momento, ela parece se esquecer do presente. Eita. Oi? Só destrava aí. Ah, tá. Desculpa. Nada.
A vida de Mirella parece perfeita vista de fora. Ela é uma jovem que já tem seu talento reconhecido. Conquista respeito e dinheiro numa idade em que a maioria dos artistas ainda sonha com uma galeria. Mas a vida dela é como as telas que ela pinta. Qualquer pintura, vista de longe, parece uma imagem perfeita. Mas se você olhar de perto, vai ver que uma imagem belíssima é feita de pinceladas que, sozinhas, não são apenas bonitas. E que um belo quadro é feito também de erros. Erros que uma boa artista, como ela, consegue esconder numa composição harmônica. E eu convido você a olhar mais de perto para essa vida. Assim como num quadro, a vida de Mirella até agora não foi o que parece vista de longe. Não precisa, obrigada, moço. Tá tudo certo, obrigada. Mirella entrou nesse ciclo virtuoso há mais ou menos 4 anos, desde que ela saiu de um momento obscuro. Um período de quase 3 anos que lhe rendeu traumas e memórias que ela talvez preferisse não olhar de perto. Cartão, moço? Cartão. O carro desliza para fora do posto com a seta acesa. Mirella fecha as janelas e volta para o passado. Eu fiquei lembrando de várias histórias ainda. Que eu vou contando e eu acho que você vai ter coisas... Como é que eu posso dizer? Como se fosse assim, histórias aleatórias que eu vou contar, que o Dudu vai contar, que um monte de gente vai contar, que depois você vai poder fazer essa... Um mosaico, né? Essa eu tava colagem. pensando muito nisso. Uma colagem das histórias que ela viveu num passado recente. O período em que ela afirma ter feito parte de uma seita. Ela tá no carro nessa tarde de julho porque vai se encontrar com as pessoas que vão ajudá-la a rememorar esse período. Eu só vou por Waze aqui. Fica tranquilo. É na Gabriel mesmo, né? Gabriel... Tô aqui já. A Alameda Gabriel Monteiro da Silva é uma das ruas mais caras de São Paulo. Ela corta um bairro coalhado de mansões chamado Jardim Paulista. Mirella está dirigindo até lá para começar um processo. Ela vai se encontrar com as advogadas que devem acompanhá-la numa saga que passa pela polícia e pela justiça. Mirella vai denunciar um professor com quem passou quase 3 anos e que ela afirma ter cometido crimes com ela e com outros jovens. Antes de ser reconhecida no mercado da arte, Mirella foi discípula de um homem que se diz artista, mas que ela chama de abusador. De 2016 até o fim de 2018, ela foi aluna do Ateliê do Centro, um lugar que se anuncia como uma escola de arte, mas ela diz que a educação foi a última coisa que ela viveu ali dentro durante quase 1000 dias. Anos depois de romper com o ateliê, Mirella decidiu que é a hora. Por mais que ela esteja no melhor momento da sua carreira, ela vai procurar justiça para fazer uma denúncia do que viveu longe dos olhos do público. Uma história de esperança que acabou em quase morte. Eu sou Chico Felitti e esse é O Ateliê, um podcast investigativo que acompanha uma jovem artista em ascensão que vai denunciar pela primeira vez um homem que por anos ela chamou de mestre. Essa artista, Mirella Cabral, foi aluna de uma escola chamada o Ateliê do Centro. Mas ela e dezenas de pessoas que entrevistamos afirmam que o ateliê, na verdade, é uma seita e que seu fundador, conhecido como mestre, agride seus alunos e controla a vida e o dinheiro de jovens ricos. Primeiro episódio: uma pintura vista de longe. Tá, a essa altura você já deve estar se perguntando como é que eu fui parar dentro do carro de uma pintora no momento em que ela se prepara para denunciar o que ela diz ser uma seita de onde ela conseguiu escapar. E tudo começou 6 meses antes, no início de 2022. Eu ainda estava investigando a vida de uma mulher que morava numa casa abandonada quando eu cheguei no meu prédio tarde da noite. O porteiro me disse: "Tem uma vizinha aqui da rua que quer falar com você. Ela tá lendo um livro seu e quer bater um papo." Ele então me deu um pedaço de papel com o nome da Mirella e os 9 números do seu telefone celular. O livro que ela estava lendo era A Casa, a história da seita de João de Deus, que eu publiquei em 2020 e que reconstrói toda a trajetória do homem que chegou a Abadiânia na década de 70, perseguido pela igreja, mas que com o passar dos anos se tornou um dos maiores líderes místicos do mundo. Após décadas no poder, João de Deus foi denunciado e condenado por crimes sexuais contra dezenas de mulheres. Na primeira mensagem que me manda, a Mirella escreve: "Oi Chico, tudo bem? Aqui é a Mirella, sua vizinha. Tenho vivido nos últimos anos uma história muito similar ao livro A Casa, que após muito tempo entendi que tenho vontade de compartilhar
e não deve ser silenciada. Quero dizer que me interesso muito em conversar com alguém sério que já experienciou uma história forte de perto. No caso, você. Caso queira ouvir do que se trata, venha tomar um café aqui. Topa? Abraços. Essa é a voz de Beatriz Trevisan, produtora dessa série, que vai se revezar comigo na apresentação. Eu e a Mirella nos encontramos para conversar. E depois começamos a trocar mensagens sem eu saber exatamente qual era a história dela. Oiê, tudo bem? Tô aqui na madrugada ouvindo A Mulher da Casa Abandonada. Foram meses de conversa. A gente podia trocar 6 áudios no mesmo dia e depois passar semanas sem contato. Ela estava num momento de crescimento da vida profissional e de contemplação na vida pessoal. Estava maturando uma ideia que existia há anos na sua mente, de trazer a público os abusos que relata ter sofrido quando era uma jovem estudante. Ou uma jovem discípula, como ela mesma classifica. Eu acho que eu sempre tive uma questão com uma foto da minha cara numa matéria e etc. Eu tô começando a achar que um veículo como uma plataforma, como um podcast, me interessa. Eu não sei se te interessa. Me interessa. E muito. Nós começamos a conversar sobre uma possibilidade. Um papo sobre talvez, quem sabe, contar a história de vida dela numa investigação sobre essa escola, que nunca foi alvo de uma reportagem. Oi, Mirella, como você tá? Cara, concordo plenamente com você. Acho que daria uma baita história. E num eventual podcast, a gente pode super preservar nome, que daí seria uma coisa que traria mais gente para falar, né? Sem dúvida. Durante semanas, tudo vivia no reino da possibilidade. Era uma possibilidade que ela fosse levar os relatos do que passou para a polícia. E era uma possibilidade ainda menor que essa história fosse ser gravada. Se você quiser, a gente, enfim, marca uma segunda conversa, quando você puder. E a gente marcou uma segunda conversa, e uma terceira, e uma quarta. A confiança é uma escultura que demora para ficar pronta. Passado alguns meses, eu já tinha investigado a história o suficiente para saber que os relatos de Mirella tinham respaldo. Já tinha cruzado com outras pessoas que contavam a exata mesma narrativa dos fatos. Enquanto isso, ela já tinha se acostumado à ideia de que eu iria estar ali, do seu lado, recolhendo peças para criar um documentário. Então, no começo de junho, vem o sim. Ela me manda uma mensagem que é o equivalente a uma luz verde. Nós vamos fazer um podcast sobre a história dessa escola que existe há quase 25 anos e que nunca foi contada. E essa história será contada através da denúncia da Mirella. Ela ainda não sabe se quer revelar seu nome e sua voz, mas quer que a história seja contada. Eu cheguei numa altura que eu não tenho problema em me expor e eu acho que existe uma série de pessoas que orbitam o Ateliê do Centro, que são pessoas, por exemplo, artistas conhecidos. Eu acho que tem muitos relatos avulsos, aleatórios, espalhados, que podem ser muito bem amarrados. Se uma pessoa fizer um bom trabalho, eu acho que você pode ser essa pessoa, sabe? E, no meio do ano, Mirella toma uma decisão importante. Ela topa aparecer. Permite que eu use seu nome real e sua voz sem distorção, porque quer contar a história da sua vida. Por mais que diga saber que isso pode fazer mais mal do que bem para sua imagem. O motivo para ela permitir que eu documente sua denúncia é um só. Ela quer evitar que outras pessoas passem pelo que ela passou. E se eu vejo algo que está acontecendo e aconteceu comigo, eu não tô dedurando nada, sabe? Eu tô falando da minha história. Infelizmente, para ele fez uma caralhada de coisa comigo e ele fez com a pessoa errada, que é a pessoa que tá assim denunciando ele. Fez com a pessoa errada. Ninguém quis falar, eu falei. E eu perdi o medo de falar. No meio de junho, a gente bate o martelo. Vamos em frente. Eu quero te contar as novidades. Quem sabe você não acompanha nosso processo jurídico. E esse quem sabe virou uma realidade. Em julho de 2022, quando eu tô dentro do carro dela, já faz meses que a gente tá em contato. Conversamos por horas sem a presença de um gravador. Agora, ela decidiu que chegou a hora. A hora de buscar justiça pelo que passou. E a hora do mundo saber o que acontecia e ainda acontece dentro do ateliê. Antes de falar das acusações de abuso dentro da escola, é preciso explicar o que é o Ateliê do Centro. E para isso, eu passo dias na rua Epitácio Pessoa,
um rabicho de asfalto que tem pouco mais de 2 quarteirões e fica numa zona onde os bairros da República e da Vila Buarque se encontram numa pororoca. É provável que muitos paulistanos nem conheçam essa rua pelo nome, até porque ela fica nas sombras. E quando eu digo que ela fica na sombra, não é uma figura de linguagem. A rua do Ateliê do Centro fica a maior parte do dia na penumbra, porque os 32 andares do Copan, o prédio em forma de onda projetado por Oscar Niemeyer, bloqueiam o sol. A rua é quase toda residencial. É um paredão de prédios com os restaurantes no térreo. Estão lá o Hot Pot, a casa de cachorro-quentes de uma chefe premiada, e a sorveteria do Centro, que vende um sorvete de bacon por R$15. Mas um outro restaurante ali pertinho é especial. É o Carlino, uma cantina que carrega o título de restaurante mais antigo de São Paulo. O Carlino foi aberto em 1881 e já mudou de donos e de endereço. Mas segue lá, aberto, com 140 anos de existência. É um sobrevivente. E hoje nós estamos no restaurante mais antigo de São Paulo. Ele fica aqui no centro, pertinho do Copan, inclusive tem várias coisas para fazer aqui perto. Ele é o Carlino, ele tá desde 1881, século retrasado. Vamos experimentar aqui, que, bom, vocês vão dar uma olhadinha, o lugar é bem legal e bem rústico também. Ao lado do Carlino, há um prédio de tijolinhos à mostra e sacadas. Um desses prédios lindos que não parecem estar em São Paulo. Eu passo dias na frente do prédio, conversando com a vizinhança. É uma delícia, senhora! O nosso morango é morangos de qualidade, graúdo, senhora! Bem doce e bem docinho. Leva quatro bandejinhas do morango e só paga R$10. Do outro lado do predinho fica uma porta. Uma porta metálica dessas que desce e sobe. Quando ela está abaixada, depois das 6 da tarde, mostra uma pintura. Marcada na porta está uma estrela de 6 pontas e as inscrições CAC Método Res. CAC ou CAC é a sigla de Conglomerado Ateliê do Centro. Método é escrito com H entre o T e o O, e é o resumo das regras da escola. Res, R-E-S, é a sigla do nome do fundador da escola, Rubens Espírito Santo, um homem de 50 e poucos anos que não chegou ao ensino médio e nunca foi reconhecido pelo mercado de arte, mas mesmo assim conseguiu criar uma escola. Rubens é um homem corpulento de estatura mediana. Maes Fiel o define como um urso em forma humana. E essa mesma presença física forte transparece na sua personalidade, que os alunos chamam de envolvente e agressiva. É ele que exige ser chamado de mestre. Nesse vídeo, o próprio Rubens se define. Rubens Espírito Santo, que antigamente tinha muitas pretensões e ambições, e hoje em dia só quer fazer. Nós vamos traçar um perfil do mestre no terceiro episódio e entender como ele fundou uma escola. Agora, vale voltar a falar do ateliê que ele criou. Faz pelo menos 20 anos que está lá essa escola, que não tem registro no Ministério da Cultura e da Educação. Ela funcionou primeiro no Copan e, em 2003, ganhou a sede própria da Rua Epitácio Pessoa. Quando a porta metálica está aberta, durante o horário comercial, ela mostra um galpão profundo, cheio de ferramentas, mesas e pinturas. Quem passa lá durante o dia pode ver pela vitrine jovens de macacão serrando madeira ou pintando pedaços de papel. O ateliê é muito maior do que pode parecer pela sua porta de 3 metros. Ele atravessa o quarteirão inteiro. Mas eu descubro que o ateliê é um segredo até para quem mora ao lado. Pouca gente conhece o lugar. Nem os vizinhos sabem que ali funciona uma escola. Essa porta aqui é uma marcenaria. Tá. E você forma guarda-roupa, tudo que for de madeira, né? Você forma. O segurança do estacionamento ao lado nem arrisca um palpite. Não tem nem ideia do que seja. Fernanda, que se prostitui ali perto, tem outra opinião. Ateliê de tatuagem. Até a gerente do hotel Calstar, que fica encostado no ateliê, não sabe exatamente quem é o vizinho de parede. É uma empresa que tem aqui, mas eu não me lembro o nome da empresa. Mas ela não mudou nada, ela tá aí há muito tempo. Eu esqueci como é que chamam, o que eles fazem, eu esqueci mesmo. Uma moradora da mesma rua é a única que quase acerta. Olha, é um ateliê de arte. Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas é um ateliê de arte. Eu vejo que eles fazem mesas, algumas coisas mais alternativas, assim, sabe? Bem legal. Um dia de manhã, eu visito um amigo que mora exatamente na frente do ateliê.
Sua janela é como se fosse um camarote pro lugar. Oi. Fabiana? Peraí, tô pensando aí, peraí. Valeu. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Perdão, olhar pra fora. Obrigado. Fabiano desce a escada. Ele é um homem com mais pele tatuada do que cor de pele e com as orelhas alargadas. Faz 6 meses que ele se mudou para essa rua. Tudo bem? Por mais que encare o ateliê há 180 dias, todos os dias, Fabiano não sabe ainda o que funciona naquele imóvel. E fica curioso, porque vê jovens, todos vestidos iguais, entrando e saindo do lugar durante o dia. Eu vejo o que eu vejo pra uma galera, tipo, umas meninas, tipo, cara de Santa Cecília, assim, sabe? Tipo, moderna. Aí eu falei, deve ser algum curso de arte, sei lá, algo do tipo, né? Por algum tempo, ele achou que fosse um hostel onde gringos se hospedassem. Porque ele diz que aquela gente, branca e usando macacões idênticos, parece muito ser de outro país. Mas aí eu fiquei intrigado, porque aí é grande o espaço, né? E eu também fiquei intrigado. Só que o ateliê do centro é um segredo escondido debaixo da pele de asfalto de São Paulo. Mesmo as pessoas que moram do lado dele desconhecem que ali pode morar uma seita no coração de São Paulo. E Mirella afirma que foi no coração de São Paulo que aconteceram crimes. Voltamos ao carro, que vai de Higienópolis até o Jardim Paulistano. Depois de abastecer e fechar as janelas, Mirella começa a falar sobre o caminho que a levou até agora. O momento em que vai começar uma denúncia. O que antecede uma denúncia? Porque existe todo esse negócio de, não se calem, vocês têm que falar, denuncie. Mas o que antecede tudo isso, né? É exatamente essa a história que eu quero documentar. O que existe atrás de uma denúncia séria como essa. É por isso que eu tô no carro, indo com a Mirella encontrar as advogadas pela primeira vez. Porque essa é a ponta de um iceberg muito maior que se formou dentro dela faz anos. Ela entrou no ateliê com 24 anos. Era funcionária de uma produtora audiovisual, uma empresa que faz filmes, comerciais e programas de TV. Ganhava um salário que já a sustentava, sem precisar da família. Morava sozinha. Até que ouviu de amigos que tinha uma escola de arte no centro e que o dono era meio gênio e meio excêntrico. Mirella, então, foi visitar o ateliê do centro. Queria fazer um documentário sobre o homem de quase 50 anos que tinha criado um método de ensino de arte e que tinha reunido uma dúzia de alunos que o idolatravam. Mas ela mesma se encantou com alguma coisa. Viu um lampejo de esperança ali dentro. Pensou que ali poderia virar artista plástica, por mais que tivesse estudado cinema na faculdade. Mas não demorou muito tempo para largar o emprego e dedicar sua vida inteira ao ateliê do centro. Até porque era isso que o método da escola exigia. Já nas primeiras semanas, o mestre que comandava o lugar exigiu uma revolução na vida dela. Ela teria de passar a acordar no horário que ele mandava, comer o que ele ditasse numa lista e fazer o tipo de arte que ele achava interessante. Ela afirma que ele começou a manipular seu estilo de vida. Tem umas coisas meio básicas, tipo morar sozinho, fazer análise, se vestir de tal jeito, essas listinhas que você tem visto. Mirella diz que começou a cortar relações com as pessoas de fora do ateliê logo no momento em que se tornou uma aluna. Ou uma discípula, como se chamava. Ia ao ateliê cedo, assistia a aulas e era assistente do mestre no resto do dia. Usava seu carro para levá-lo ao médico e seu dinheiro para comprar o que ele pedisse. E assim, foi crescendo na hierarquia da escola. Com o tempo, chegou até a ministrar cursos de desenho. Mas antes disso, entendeu que a didática daquele professor passava por atos violentos. Eu lembro exatamente do primeiro ato violento físico, né? Antes já começou na palavra, assim, na palavra, no psicológico, mas no físico mesmo foi esse dia. Da primeira vez que ela narra ter sido agredida, foi em meio a outros alunos. Ela ficou surpresa, mas parece que foi a única da sala a achar um puxão de cabelo, uma ação atípica. Puxou meu cabelo, assim, de um jeito que eu quase caí da cadeira. E
E todo mundo olhou assim como se fosse normal. E aí eu, ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu fiquei me perguntando, bom, isso é parte desse rolê? Será que eu preciso passar por isso? Será que... O que é isso, assim? Eu não entendi. Eu tava machucada, mas ao mesmo tempo que todo mundo que tava à minha volta tava ali sem fazer nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então eu meio que absorvi isso, porque eu queria fazer parte de algo, sabe? Todos ali estavam sujeitos à violência e não reagiam. E ela se obrigou a achar aquilo normal, porque queria ser uma artista. Então, sei lá, chegava atrasado, ele podia mandar você lavar a cabeça no tanque, ou lavar a cabeça no tanque enquanto ele puxava seu cabelo, ou jogar um balde de água fria em você do nada sem você ver, ou pedir pra alguém fazer isso. Com o tempo, as agressões foram se normalizando na sua cabeça e ficando cada vez mais frequentes. Aí depois, outro dia, eu presenciei a lendo um texto, ela não estava lendo o texto do jeito que ele queria, e ele começou a puxar o cabelo dela e falava pra ela não parar de ler o texto até sair de uma forma, sei lá, boa o suficiente. Enquanto ela lia, ele puxava o cabelo dela e dizia que ela ia achar o tom, assim. Basicamente isso. Mas assim, isso era uma coisa de rotina, acontecia direto. Você pode ter notado que o nome de uma pessoa que a Mirella cita foi bipado. E eu explico por quê. Toda vez que alguém citar um discípulo ou uma discípula do ateliê, nós vamos omitir o nome dessa pessoa. Por quê? Segundo dezenas de relatos ouvidos nessa série, essas pessoas também são vítimas. E o intuito aqui não é expor essas pessoas. O carro passa na frente do Shopping Iguatemi, um dos mais tradicionais da cidade, enquanto ela fala sobre a instituição que era violência na escola onde estudou. Era uma coisa muito da rotina e todo mundo ficava anestesiado e todo mundo já via isso algo, assim, normalizava totalmente, sabe? Mirella diz que centenas de pessoas passaram por aquela escola e que ninguém ainda veio a público falar sobre o que acontece lá dentro. Ela acredita que essa camada de silêncio seja metade medo e metade uma devoção que é difícil de desfazer por completo. Porque tem uma questão que os ex-alunos não necessariamente estão denunciando. Sim. Nós vamos fazer a primeira denúncia, espero que na segunda-feira. E... enfim, a gente vai ver agora na reunião com o advogado. A reunião com as advogadas é uma espécie de preparação. Mirella vai contar o que viveu, dizer o que existe de provas e sondar quem poderiam ser as testemunhas numa futura denúncia. Mas, por exemplo, o grosso do pior, do que seria a prova mesmo, não necessariamente está documentado, entendeu? Tá. Tem muita coisa documentada, sim, que induz tudo isso, mas, cara, o pior, eu não sei o quanto está documentado. Ao contrário do que pode acontecer em outros casos de abuso, algumas das histórias que a Mirella conta estão filmadas. Eu vi horas e mais horas desses vídeos. E existem imagens do mestre cortando alunas e e-mails em que o professor xinga suas discípulas. Uma das mensagens a que eu tive acesso é de Rubens para uma discípula, com 12 outras pessoas copiadas. No e-mail, o mestre chama a pupila de puta burra. Tudo isso está documentado porque o ateliê acredita em registros. Muitas das aulas são filmadas e existe uma ata escrita de cada um dos encontros de criação. Todos esses documentos ficam em uma central de documentação dentro da escola. Eles têm um espaço ali dentro do ateliê que se chama cérebro. Que lá onde é tudo documentado. E quando você é discípulo, você pode cair nessa assistência de ter a senha do cérebro. O cérebro é uma central de informação que fica dentro do ateliê, onde estão armazenados os vídeos e as atas das aulas. E muitos desses documentos também estão na internet, porque o mestre decide publicá-los. Mas eles são vistos por pouquíssima gente. Alguns vídeos têm menos de 100 visualizações, outros, menos de 20. Esses documentos são públicos porque a violência é instituída na escola. A gente vai falar mais sobre esse método mais pra frente. O que importa agora é mostrar o quanto a Mirella se moldou com essa violência, ao ponto de achar que era normal. Ou, mais do que isso, que só conseguiria ser artista se tivesse violência. Eu sou artista, eu não desconsidero inúmeras possibilidades de métodos que podem existir, etc. Porém, existe a linha muito tênue que eu acho interessante investigar. Do que, até onde vai, sabe? Porque eu não deixo de fazer as minhas coisas, o meu trabalho está no mundo
sem precisar fuder o outro, sabe? Mirella já não está mais na escola. Sua vida andou desde então. Ela não pintava quadros na época do ateliê. Passou a pintar depois que rompeu com o que chama de seita, depois de ser internada com um problema de coração que já está curado. Foi difícil, mas Mirella se libertou do passado. Só que, de novo, só para quem olha de longe. Porque, mesmo fora do ateliê, ele ainda rondava sua vida. E te despertou uma coisa da presença dele mesmo sem estar ali? Não, até hoje desperta, muito menos. Mas assim, eu acho que nos primeiros 2 anos depois que eu saí, quase todo dia eu sonhava com o ateliê. Quase todo dia. Quando esses sonhos voltam, é um saco. Tipo, meu, que merda, voltei a sonhar com o ateliê, sabe? Ou tipo, ai, que legal, hoje eu não sonho com o ateliê, sabe? O tempo passou, mas ela não se viu livre dessa aflição. E foi por isso que, 3 anos depois de romper com o ateliê, ela decidiu procurar justiça. E as pessoas, elas têm a percepção e elas concordam que eu fui abusada. Só que elas não falam que elas são. Então eu acho que o grande lance é o processo de você assumir que foi abusada é muito difícil. Eu demorei 2 anos para assumir. Para mim mesma primeiro, depois para alguns amigos, depois para minha família, até eu me ver totalmente cansada de falar sobre isso sozinha e partir para conversa com o advogado, partir para uma conversa com o Ministério Público, partir para conversa com a imprensa, porque, cara, só converso com pessoas que vão entender isso tudo de uma forma que eu possa executar na prática, algo que reflita diretamente ao fechamento do ateliê ou alguma justiça enquanto esse cara que me violentou. Não vai ser a primeira vez que ela fala sobre o assunto desde que saiu do ateliê. Nos últimos 2 anos, ela conversou com ex-discípulos, como ela, e ouviu que eles concordavam que houve violência e houve abuso, mas que o caso dela era pior. Agora, muita gente que presenciou eu sendo espancada e que, na minha opinião, já teve uma violência financeira ou psicológica, fala, mas eu não fui tão violentado assim, você foi muito mais, comigo ele nunca fez nada. Nossa, mas com você ele fez, né? Coitada de você. Isso que me cansa. Isso que me cansa. Isso que eu acho um absurdo. Isso eu acho um desrespeito. Isso eu acho muito comum acontecer. As agressões que ela relata não eram apenas físicas. Mirella conta que um dia, durante uma aula, Rubens ordenou que ela descolorisse o cabelo. Ele já tinha raspado a cabeça de outros discípulos, sem motivo aparente, apenas porque queria. Porque o método pedia. Mas o método, no caso, é ele. Aí ele, nossa, olha como ficou muito melhor. Aí a roda inteira, muito melhor, isso aqui. E é engraçado, porque as pessoas que saem, por exemplo, figuras muito centrais nessa história, que tinham falas na roda, assim, falas importantes, né? Por exemplo, era o primeiro homem da hierarquia. Hoje em dia ele saiu e ele fala, cara, eu sinto que eu tava fingindo o tempo todo ali. Eu sinto que nada do que eu falava eu queria estar falando. Eu só falava porque era aquilo que eu precisava falar para estar ali. A violência virou um aspecto tão presente na sua vida, tão cotidiano, que ela se acostumou. Ou mais do que isso, ela esperava a violência. E quando as agressões se tornavam mais raras, ela mesma achava que tinha alguma coisa errada. E chegou um momento que ele começou até a fazer menos comigo e eu, nossa, mas tem alguma coisa errada. Tipo, esse cara nem tá mais me batendo, sabe? Que estranho. Aí depois ele voltava, sabe? Eu sempre chegava com o corpo preparado, sabe? Tipo, no começo, às vezes ele colocava o pé pra eu tropeçar e eu caía nessa. Aí, sei lá, 1 ano depois, eu fiquei com uma espécie de reflexo tão bom que ele botava o pé pra tropeçar, eu não tropeçava. Ao fim do primeiro ano no ateliê, ela disse que já havia se acostumado com o abuso. E eu também operava nesse lugar, e todo mundo operava nesse lugar para estar... É uma ditadura. E cada vez mais, a escola foi se infiltrando na sua vida, ao ponto de ela achar que tudo que tinha conquistado com seu trabalho não era mais dela, era do mestre. Uma vez ele brigou comigo porque eu emprestei o meu carro pra ir com um namorado pra Santo André, porque ela entrou no Salão de Arte de Santo André. Só que na manhã que eu emprestei o meu carro, eu fazia assistência pro Rubens. E ele queria sair de carro, e ele queria sair no meu carro. E ele brigou comigo e ficou me perguntando, o carro é seu ou meu? Aí eu, não, o carro é seu. Ele, seu carro é meu. O seu dinheiro é meu ou seu? Não, Rubens, é seu. Pode ser difícil entender por que ela demorou quase 3 anos para ir embora. E como tem discípulos que seguem esse mestre há mais de 10 anos. Mais pra frente, vamos falar sobre como o abuso é uma faca de 2 gumes. Como essas pessoas pensam que amam esse mestre
e que ele está se esforçando para que elas melhorem. E também como essa violência vem envelopada de ensino. Mirella achava que precisava passar por tudo isso, se quisesse ser artista. E eu, tentando ajudar minha amiga, que era do método, que entrou num salão de arte. Porque ela não tinha carro e eu tinha um carro grande, ela queria levar os trabalhos dela. E aí depois nós duas nos fudemos porque a gente estava tentando se ajudar e ele achava que o meu carro era dele. Ah não, mas faz parte do método, sabe? É pedagógico, o mestre sempre tem razão. Nós já estamos há meia hora no carro quando ela diz que os abusos que sofreu foram um processo em câmera lenta. Que a violência foi se infiltrando nela, até o ponto dela achar que merecia passar por aquilo. Ele ensina pra gente que a gente é fudido. Normalmente chegam pessoas frágeis, vulneráveis e tal, mas ele ensina pra gente que a gente é fudido. Ele consegue arrumar um modo de colocar na nossa cabeça que a gente é fudido, entendeu? Quando o carro já tá na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, eu pergunto pra Mirella se ela acha que a escola era, na verdade, uma seita. Um grupo de pessoas que idolatram um indivíduo. Ou, no caso, um mestre. E ela concorda. Diz que, inclusive, lá dentro, eles usam essa palavra. Seita. Teve um dia, e aí mais pro final, né, quando começou a surgir a história do João de Deus, que o Rubens falou, isso aqui não é mais um ateliê de arte, isso daqui é uma seita. Mirella estaciona o carro na frente de uma casa enorme, escondida por muros altos. Lá dentro estão as advogadas que vão auxiliá-la na denúncia contra o homem que, por anos, ela chamou de mestre. E, enquanto Mirella junta forças para falar desse trauma, eu entrei em uma investigação de 6 meses sobre essa escola e o homem por trás dela. Uma investigação que nos levou a ouvir dezenas de pessoas. E todas, sem exceção, concordam com a versão de Mirella. O ateliê do centro é, na verdade, uma seita, onde jovens são submetidos à violência física. E aí eu lembro que a cena de fato foi quando o Rubens esquentou um ferro e foi marcar ele com um ferro. Agressões verbais. O tratamento era o mesmo. Puxa cabelo, empurra pra lá, vai fazer isso, vai rapariga, vai. E exploração financeira. Só que eu saí de lá com uma dívida de 60 mil reais de emprestada no banco. No começo da tarde do dia 14 de julho de 2022, Mirella entra na casa onde vai se encontrar com as advogadas. É uma mansão repleta de obras de arte e com um jardim interno que parece um café em Florença. Lá dentro, ela vai revisitar o seu passado. Narra cenas que tinha tentado esconder com a tinta do tempo para preservar a sua vida. A vida que parece uma pintura perfeita vista de longe, mas que não consegue mais ocultar. Mirella vai entrar, ficar horas conversando com as advogadas e com ex-colegas do ateliê. E durante essa conversa, vai revelar coisas como... Então, teve uma vez também, entre esse período, que ele puxou meu cabelo muito forte, até inclinar a minha cabeça para trás, assim, me enforcando, me colocou contra a parede, mandou abrir a boca, de tanta dor e pressão abrir a boca, ele cuspiu dentro, já cuspiu dentro da minha boca mais de uma vez. Ele gritava comigo diariamente, ele me xingava de puta, putinha, vadia, inútil, verme, suja, putinha da Vila Madalena. Ele xingava meu pai, sem conhecer ele pessoalmente. Aí teve um almoço que ele tinha comprado um canivete novo, que ele tava todo feliz com o canivete novo. E aí ele falou, tá, agora faz fila, eu vou fazer uma cruz no braço de cada um. Eu tenho uma marca até hoje, mas não da cruz, só da parte horizontal, mas eu tenho essa marca. Pela primeira vez, ela vai mostrar marcas. Marcas no corpo e na alma. Abrir seu passado para elaborar uma denúncia junto com as advogadas. E assim, começa uma saga. Rubens Espírito Santo nega que qualquer crime tenha ocorrido dentro do ateliê do centro. Eu não fiz nada que alguém maior de 20 anos esteja completamente condizente. Cara, vamos supor que você queira que eu faça... Eu proponho pra você agora, ô Chico, posso colocar 5 brincos no seu ouvido? É crime isso? Se você permitir? Se você falar que pode... É importante frisar desde o começo que ele nega ter cometido qualquer crime. Quando ouve as descrições das cenas de violência e de abuso que mais de 20 pessoas nos narraram, ele responde: eu só confirmaria com você se a pessoa viesse aqui falar isso pessoalmente, né? Do mesmo jeito que ela não quer que eu saiba o nome dela, ela teria que vir aqui e falar isso na frente de mais 15 pessoas. Concorda? Rubens Espírito Santo não nega que as violências tenham ocorrido.
mas afirma que elas não constituem crime. Você puxa o cabelo de discípulos? Eu só vou afirmar isso se a pessoa que está falando estiver aqui. Você acha que eu sou idiota, meu? De me auto-incriminar? Até o fim dessa série, nós vamos ouvir uma entrevista com ele que em mais de 1 hora reage às acusações feitas por ex-fiéis, ex-amigos e ex-funcionários. Mas esse é um resumo da sua versão. Se você está numa relação abusiva, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher ouve e acolhe mulheres em situação de violência. É só ligar para o número 180. Em caso de emergência, uma mulher ou alguém que esteja presenciando uma situação de violência pode pedir ajuda pelo telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local. Você também pode encontrar auxílio psicológico e jurídico de graça no site Mapa do Acolhimento. O endereço do site é mapadoacolhimento.org. Eu vou repetir, mapadoacolhimento.org. No próximo episódio de O Ateliê, a Beatriz Trevisan investigou esse caso comigo e narra um dos encontros com a advogada para preparar a denúncia. Mirella começa a mostrar fotos para a advogada. São retratos em que ela está de peruca loira com outra discípula do ateliê que também está de peruca Chanel platinada. As duas estão sem blusa, em um quarto de um apartamento. Nas primeiras fotos, elas não interagem. Em uma foto, Mirella lambe uma lata de leite condensado que escorre nos dedos. Numa segunda foto, a outra aluna posa com os seios de fora. Numa terceira foto, as duas se beijam de língua. Essas fotos eram parte do dever de casa do ateliê, uma tarefa dada pelo mestre. Ou, como eles chamavam lá dentro, um relatório artístico. Pedia pra eu tirar foto assim... Ó, olha isso, Chico! Era um relatório. Isso era um relatório? Era. E era exclusivamente a Mirella, tipo, não tem nenhuma outra mina que fez isso. Era sempre a Mirella. Sempre a Mirella. Mirella pergunta se aquilo parece abuso. Explica que nunca fez performance. Então aquilo pra ela não era um projeto de arte. Era só uma ordem em que ela não via sentido. A advogada, que até então tinha ficado firme, se engasga. Ela começa a falar, mas sua voz vai ficando embargada. Não, eu tô quase chorando. É que o meu sentimento de mulher, tá entendendo? Vem cá. Tá bem? Eu fico completamente chocada. Eu também. Como mulher, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Como ser humano, obviamente, mas tá me pegando aqui como mulher mais ainda, entendeu? Tipo, Mirella levanta e abraça a advogada, que não termina a frase. A sala fica em silêncio, como se esse quadro tivesse ganhado uma nova camada de tinta. O Ateliê é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador, roteirista e apresentador. Eu sou Beatriz Trevisan, produtora e apresentadora. A Maria Leite também produziu esse episódio. A produção executiva é de Renan Bianco. A edição e a direção de som são do Luan Alencar. A trilha sonora original é de Vitor Oliveira. A arte de capa é de Catarina Pignato, sobre tela de Mirella Cabral. A gerência dos canais do podcast é de Domênica Mendes. E a consultoria jurídica é de Eduardo Giuntini Martini. As narrações foram gravadas na agência de podcasts, em São Paulo. O próximo episódio vai ao ar na quarta que vem. Nesse meio tempo, eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma. E se achar que merece, dê uma nota pra gente. E, se você quiser ouvir agora os 4 episódios que serão publicados no mês de janeiro, você pode. Agora. Já. É só virar um apoiador de O Ateliê por R$ 9,90 mensais. Os assinantes podem ouvir todos os episódios do mês na primeira quarta-feira. Apoiadores também podem participar de 2 conversas mensais com a equipe e terão acessos a episódios extras depois que essa série terminar. Assinar é simples, rápido e custa menos de R$10. O link para apoiar o podcast está na descrição desse episódio. Leva menos de 1 minuto. Uma investigação dessas custa tempo e recursos, então a gente agradece seu apoio. Obrigado e até breve.